Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor ministro, com todo respeito ao senhor, mas às vezes dá a impressão, com todo respeito de fato, de que o senhor é uma espécie de um personagem de um filme ou de uma série de ficção científica, dessas que a gente assiste na Netflix ou às vezes assiste, sei lá, na sessão da tarde. Porque é um acúmulo de características e teorias da conspiração completamente estranhas e bizarras, anticientíficas, e ante tudo aquilo que a sociedade brasileira já acumulou, que às vezes nos assusta. Mas, infelizmente, o senhor não é só um personagem, o senhor é um ministro, é o chanceler. E que acredita em teorias do tipo terraplanismo, nega o aquecimento global, que está, inclusive, devastando parte da nossa, enfim, do mundo inteiro, colocando a vida humana, inclusive, em risco. Acredita que, supostamente, a esquerda tem uma política de antinatalismo, enfim, são uma série de teorias completamente estranhas e bizarras. Só que o senhor também é de um tipo de personagem que parece que também não tem amor próprio. Por que eu digo isso? O presidente Bolsonaro ele quer colocar o próprio filho como embaixador dos Estados Unidos. Aí ele disse essa semana, se o Senado não aprovar, não tem problema, eu vou botar meu filho como chanceler. Ou seja, descartou o senhor assim em absolutamente 30 segundos. O senhor não tem nenhum tipo de amor próprio? Qualquer outro ministro que se dignificasse, que tivesse o mínimo de dignidade, se revoltaria com tamanho desrespeito do presidente da República e, se tivesse dignidade mesmo, inclusive, se retiraria do cargo imediatamente, já que pode ser descartável. Na minha opinião, não tem problema. Sinceramente, se é Eduardo Bolsonaro ou Ernesto Araújo como ministro, além da bizarrice de se nomear um filho como ministro, do ponto de vista do conteúdo político, acho que dá a mesma para a sociedade brasileira, segue nos envergonhando a nível internacional, segue defendendo teorias bizarras, fantasmagóricas, mas, do ponto de vista da sua dignidade, isso me estranha bastante que o senhor até agora não tenha tido nenhum pronunciamento sobre isso. Eu gostaria que o senhor dissesse qual é a sua opinião a respeito disso, de ser descartável para o presidente da República. A minha segunda pergunta também diz respeito à política de gênero, porque o Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de casamentos infantis. E isso é muito grave, porque são meninas com menos de 16 anos que são submetidas a relações, muitas vezes, de violência. E quando o senhor vota contra, no item, no aspecto de casamentos infantis, numa resolução da ONU, de que não vota contra a emenda que fala a respeito de direitos sexuais e reprodutivos, o recado que o senhor está dando para essas meninas é que os direitos sexuais e reprodutivos delas, ou seja, se elas forem vítimas de violência sexual, se elas tiverem algum tipo de problema, caso elas engravidem, no desenvolvimento da sua gravidez, no planejamento familiar, uma série de temas que são necessários a todas as mulheres brasileiras, o senhor diz dá o recado de que não me importa, não tem problema nenhum, o Brasil não se importa com você, menina. Então, eu gostaria que o senhor dissesse por qual motivo o senhor tem tanto medo da palavra... 30 segundos. Tanto medo da palavra gênero, se isso é parte das suas teorias conspiratórias e fantasmagóricas, e por que o senhor não se importa com a vida das mulheres brasileiras e trata com tanto desprezo uma conquista indispensável, que é a manutenção dos nossos direitos sexuais e reprodutivos, para que não haja nenhum tipo de violência contra as mulheres, para que não se tenha mais os altos índices de mortalidade materna e para que as nossas meninas possam se desenvolver em paz. Não, só a questão de a gente votar a favor, junto com determinados países ou não, nós votamos de acordo com o nosso princípio, se outros países estão juntos ou não, nós não vamos nos guiar por isso. Então, nós não temos nem alinhamento, nem desalinhamento automático com ninguém, nós temos alinhamento com os nossos princípios, com os nossos valores, né? A respeito especificamente de casamento precoce, já deixamos claro em várias instâncias que nós somos contra, né? Inclusive na instrução que está aqui para a nossa participação nessa 41ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, diz assim: a delegação poderá destacar a relevância temática para o governo brasileiro e recordar a sanção presidencial à lei que altera o Código Civil e proíbe o casamento de crianças menores de 16 anos. Importante avanço para resguardar o respeito à condição peculiar de pessoas que ainda estão em desenvolvimento. Então, só para dar um exemplo de uma manifestação nossa claramente contra o casamento precoce, né? Enfim, sobre a questão de gênero, né? Aqui, sim, nós estamos diante de uma ideologia. O que é uma ideologia? Ideologia é um conjunto de postulados que desafia a realidade. E quando a realidade contradiz a teoria, tanto pior para a realidade. Isso é ideologia, né? Ideologia de gênero claramente é o caso, né? Porque, né, nós temos a experiência milenar da humanidade, nós temos o bom senso e nós temos a ciência dizendo que existem homens e mulheres, né?
existe uma ideologia dizendo que não existe, que isso é uma construção social, né? Sem nenhuma base, sem nenhuma prova, né? E quando a realidade confronta, prevalece a ideologia para aqueles que esposam a ideologia. Então, a nossa intenção nesse debate é desideologizar, tirar essa ideologia. Ideologia de gênero é extremamente nociva, né? Porque a nossa preocupação não é simplesmente uma questão de lógica ou terminológica, que também é importante, né? Mas aqui eu me permito trazer esse caso trágico do menino Juan, né? O que motivou esse caso? O que digamos, fez com que a própria mãe e a companheira da mãe se sentissem empoderadas a ponto de castrar o menino e matar o menino, né? A ideologia de gênero. A ideologia de gênero, né? Elas ouviram falar que não existe homem e mulher, e que você, castrando um menino, ele se torna uma mulher. Elas entenderam isso, e porque isso está sendo dito por aí, né? Então, o menino Juan é... Então, a senhora, deputada Sami, perguntou se eu sou uma personagem, né? Eu queria saber de que história que o menino Juan é uma personagem agora, tá? O Estado brasileiro que não se importa com os direitos das crianças. Tá bem. Continuando. Continuando, ministro. Deputada Sâmia, deputada Sâmia. Pois é, Vamos lá. Tá. Não,